Dando continuidade, então, ao conteúdo de hormônios hipofisários, nós terminamos o outro vídeo falando sobre o hormônio ADH, que atua, então, na reabsorção de água pelos rins. Agora nós vamos começar a falar sobre os hormônios adenohipofisários, produzidos, então, pela glândula adenoide. Então, a hipófise ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior, né? Adenohipófise e neurohipófise. Os hormônios que eu vou detalhar agora são os hormônios produzidos, então, pela adenohipófise, que são esses que estão com asterisco, esses daqui para cima. Porque os outros dois aqui, né? O antidiurético e a ocitocina, eu acabei de explicar no vídeo anterior. Então, eu vou explicar o hormônio do crescimento, o adenocorticotrófico, o hormônio estimulante da tireoide, que é também chamado de tireotrofino, tireotrófico, prolactina e os hormônios gonadotróficos. Só que, por exemplo, os hormônios gonadotrópicos, eu vou repetir eles quando eu falar sobre os hormônios sexuais, quando eu falar sobre o sistema reprodutor feminino e masculino. Bom, então aqui nós temos os hormônios adenohipofisários, os hormônios produzidos pela hipófise anterior. Aí nós temos o hormônio TSH, a tireotropina, que é sinônimo de TSH. Ela vai atuar na tireoide, estimulando a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. Então, para eu falar do hormônio TSH, eu vou ter que falar da glândula tireoide, vou ter que falar dos hormônios T3 e T4. Outro hormônio importantíssimo, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é um dos principais exemplos de hormônio tecido inespecífico, porque ele atua em vários tecidos diferentes. Ele vai atuar principalmente na fase juvenil, né? Levando ao crescimento de ossos e tecido muscular. Além disso, nós temos então o hormônio do crescimento, o GH, né? E nós temos aqui a corticotropina. Corticotropina, ela é conhecida como ACTH. Essa corticotropina vai atuar então na glândula adrenal e vai estimular principalmente a secreção de cortisol. E essa glândula adrenal, esse cortisol, é conteúdo da semana que vem. Aí nós temos os hormônios folículo estimulante e hormônio luteinizante, o FSH e o LH, que vão atuar tanto no ovário quanto no testículo, estimulando a produção dos hormônios sexuais, então eu vou voltar a falar deles quando eu falar de hormônios sexuais, e prolactina, que atua especificamente na glândula mamária, estimulando a produção de leite. Então, o primeiro hormônio que eu vou mencionar aqui é o hormônio adrenocorticotrófico ou também adrenocorticotrópico, é sinônimo. Então, esse hormônio ele é produzido pela hipófise, o ACTH, mediante o estímulo hipotalâmico, que é o hormônio CRH, o hormônio liberador de corticotropina. Então, o CRH vai estimular a adenohipófise a produzir o ACTH. O ACTH vai atuar na glândula adrenal, estimulando a produção de cortisol, o que nós chamamos de glicocorticoides. E também de adrenalina, só que em menor proporção. Esse hormônio, então, o corticoide, vai atuar em diversas áreas: sistema imune, músculo esquelético, fígado, adipócitos e frequência cardíaca. Esse hormônio cortisol, o corticoide, você libera ele em grande quantidade logo depois que você acorda. É como se fosse um hormônio, o cortisol, para preparar você para encarar todo dia, né? E isso, claro, de quem tem um ciclo circadiano. Ciclo circadiano é de sono vigília, né? Ficar dormindo e acordado. É correto, né? Então, por exemplo, se eu durmo todo dia, 8 horas por dia, vou dormir às 10 da noite, acordar no outro dia, não sei que horas. Então, você faz um ciclo, né? Agora, se você não tem um ciclo circadiano, a liberação de cortisol não é feita da maneira ideal, né? Você pode liberar cortisol nos momentos que não são ideais, por exemplo, liberar no fim da tarde, aí você vai ficar elétrica à noite. Então, o cortisol você libera de maneira fisiológica no começo da manhã, para preparar você para o resto do dia.
E eu vou voltar a falar dele na semana que vem. Então, o ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar nas glândulas adrenais, liberando corticoides e adrenalina. Em maior quantidade, o glicocorticoide, o cortisol. Cortisol, entenda glicocorticoide. Outro hormônio adrenohipofisário, hormônios gonadotróficos, LH e FSH. Aqui nós temos especificamente o sistema reprodutor masculino. Então, no hipotálamo, nós produzimos o hormônio GNRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio vai atuar, então, na hipófise, estimulando a produção dos hormônios LH e FSH. Esses hormônios, por sua vez, então, vão atuar no testículo, estimulando a produção de testosterona, que vai dar as características sexuais secundárias masculinas, e também a testosterona vai levar à espermatogênese, a produção do espermatozoide. Então, essa testosterona ela é produzida mediante estímulo do LH e do FSH. Se a testosterona estiver alta, isso vai gerar um estímulo inibitório para o hipotálamo, gerando então um feedback negativo. Se você está inibindo o hipotálamo, você não produz mais GNRH. Se não tem mais GNRH, vai ter LH e FSH? Não. Consequentemente, os níveis de testosterona vão abaixar. Então, quando nós temos um nível de GNRH alto, você produz muita testosterona. Essa testosterona alta vai inibir a produção de GNRH, assim como também vai inibir a liberação de LH e de FSH. Para então reduzir a testosterona está baixa, isso vai gerar um estímulo para produzir GNRH e para liberar LH e FSH, ou seja, feedback negativo. Tanto o GNRH quanto os hormônios LH e FSH são hormônios polipeptídicos. Os hormônios, então, contêm vários aminoácidos polipeptídicos, transportados pelo sangue, né? Sem proteína plasmática. Bom, além do sistema reprodutor masculino, o LH e o FSH também atuam no sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino, então, o hipotálamo produz GNRH, que na hipófise vai estimular a produção, então, de LH e FSH. LH e FSH, então, vão estimular o amadurecimento do óvulo, consequentemente, a produção de estrogênio e progesterona. Então, o GNRH estimula a liberação de LH e FSH. LH e FSH estimula o óvulo a levar a maturação estimula o ovário a levar a maturação do óvulo, produzindo estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona, por sua vez, então, vão dar as características sexuais secundárias e vão levar à modificação do útero, né? Vão levar à proliferação do endométrio para uma possível fecundação. Então, eles preparam o endométrio para receber um possível embrião. Então, o estrogênio e a progesterona, nós produzimos, o ser humano produz, né? A mulher, o homem, produz, e no caso da mulher, o estrogênio ele é mais responsável, a progesterona, para proliferar o endométrio, aonde vai receber um possível embrião. Se não recebeu esse embrião, os níveis de LH e FSH vão diminuir. Os níveis de LH e FSH diminuindo, vai diminuir também estrogênio e progesterona, o que vai, então, inibir essa proliferação e levar à descamação do endométrio. Então, o LH e o FSH no sistema reprodutor feminino, eles vão estimular o ovário
a levar à ovulação. E esse óvulo que está sendo produzido lá no ovário, está sendo amadurecido no ovário, ele vai produzir, então, estrogênio e progesterona. Esses, por sua vez, vão preparar o útero para receber o feto. Se não receber o feto, progesterona vai diminuir. Progesterona diminuindo, gera, então, um estímulo, que vai, então, diminuir LH e FSH. Nós vamos voltar a falar sobre os hormônios sexuais, quando nós falarmos sobre o sistema reprodutor feminino e masculino. Mas, via de regra, LH e FSH no sistema reprodutor feminino vai estimular, então, a ovulação, que é importante para a reprodução. Outro hormônio adenohipofisário é o hormônio do crescimento, o GH. O hormônio do crescimento aqui é muito importante aí para as pessoas que ainda estão em fase de crescimento, né, para as crianças. A sua produção maior, então, ela acontece durante o sono, em geral, as 2 primeiras horas do sono profundo, é quando esse hormônio do crescimento ele é mais produzido. Então, por isso que a criança ela é importante dormir e dormir bem, porque nas 2 primeiras horas do sono, então, profundo, é que vai liberar o hormônio do crescimento, e também durante exercícios físicos intensos. Então, uma caminhada leve não libera GH, não. Mas uma musculação pesada, um crossfit, aí libera muito GH. Esse GH ele é liberado tanto na fase infantil, quanto também na fase adulta. Só que na fase adulta, ela vai ter outras funções, né? Além só do crescimento dos ossos. Então, como é que funciona? O hipotálamo, ele produz o GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento. Vai estimular, então, a hipófise a produzir o GH. Então, esse GH, ele vai atuar no fígado, estimulando a produção de um polipeptídico chamado IGF-1. IGF-1 quer dizer fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Repetindo, IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Então, o GHRH no hipotálamo estimula a hipófise a produzir GH. O GH vai atuar no fígado, estimulando então a produção desse polipeptídeo, que é o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Esse fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 vai atuar então nos ossos e nos músculos, estimulando o crescimento muscular e o crescimento ósseo, respectivamente. Então, o GH por si só, ele estimula pouco o crescimento dos ossos e dos músculos. O principal fato do GH é estimular o fígado a produzir esse polipeptídeo, o IGF-1, que vai então levar a todo o crescimento necessário, né? E o GHRH, ele é produzido por neurônios, então, localizados na região hipotalâmica, sensível à alteração glicêmica. Esse aqui, ó, o GHRH, ele é sensível à glicemia, aos níveis glicêmicos. Quando a glicemia está baixa, aí isso gera um estímulo para a produção de GHRH. Consequentemente, esse hormônio liberador vai atuar na hipófise, liberando o hormônio do crescimento, que vai então liberar o IGF-1 lá no fígado. Então, os níveis glicêmicos baixos, a glicose baixa no sangue, estimulam o hipotálamo a produzir GHRH, que consequentemente vai levar o seu organismo a produzir o GH. Além disso, nós podemos aumentar o GH em algumas situações, como, por exemplo, emoções fortes, estresse, traumas, tudo isso também aumenta o hormônio do crescimento. Bom, isso é importante mencionar porque hoje em dia está muito em voga na área da nutrição o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente ele pode ser usado a sua justificativa científica, entre outros aspectos, que ele aumenta o GH.
E o GH, como falei aqui anteriormente, ele leva o crescimento do músculo, né? Então, a pessoa que quer ficar hipertrófica, bombada, trincada, o hormônio do crescimento para ela é muito importante, porque vai favorecer esse crescimento muscular. Então, pessoas que fazem crossfit, musculação, exercício de hipertrofia muscular, o jejum intermitente tem sido válido, porque então esse jejum intermitente ele reduz a glicemia e a glicemia baixa leva à produção do GHRH e, claro, depois a produção do GH. Então, ele é muito, esse jejum intermitente, recomendado aí para quem prefere ganhar massa. A senhora perder peso também vai adiantar? Até adianta, né? Mas o jejum intermitente, os nutricionistas vão estar aí, né? Ele não pode acabar o jejum comendo uma caixa de chocolate. Então, tem toda a dieta, o plano alimentar de quem faz esse tipo de plano aí, né? Quem opta pelo jejum intermitente. Então, pela ciência, sim, tem sentido o jejum intermitente para ganho de massa muscular. Bom, quais são, então, as funções fisiológicas do hormônio do crescimento? Então, o hormônio do crescimento, ele é responsável, então, por liberar o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, né, que é importantíssimo aí. Então, o hormônio do crescimento aí possuirá várias funções. A principal função é produzir o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Esse IGF-1, então, vai induzir a divisão celular, ao crescimento dos tecidos, ao alongamento dos ossos e principalmente aí síntese proteica. Além disso, então, o IGF produz síntese proteica. Além disso, o próprio GH, então, estimula também o fígado a liberar a glicose. Então, o hormônio do crescimento, ele vai elevar a glicemia. Vai estimular os músculos a absorverem essa glicose, então, para os músculos terem energia e levar à hipertrofia. E também estimula a quebra de gordura, né? E essa quebra de gordura vai gerar mais energia para a célula, né? Isso tudo vai fazer com que aumente a disponibilidade de glicose no sangue e essa glicemia alta vai inibir o hipotálamo e vai inibir a hipófise. Então, feedback negativo. Então, a glicemia alta produzida pelo GH e pelo fator semelhante à insulina tipo 1, essa glicemia alta gera um estímulo negativo que inibe o hipotálamo e inibe a hipófise. Então, aqui em cima foi colocado os fatores que estimulam o hipotálamo e a hipófise a liberar GH e os fatores que inibem o hipotálamo e a hipófise, né, a liberar, então, a inibir a liberação de GH. Sendo que entre esses fatores aqui, eu gostaria de destacar esse aqui, ó, grelina. Foi bem sim, não dá certo. Então, a grelina, ele é um hormônio que nós produzimos no intestino e no estômago, se não me engano, mais no intestino, quando nós estamos no período de jejum. Então, a grelina é produzida no período de jejum. E a grelina alta, ela estimula o hormônio do crescimento. Por isso que o jejum intermitente lá do slide anterior tem ainda mais sentido, né? Bom, quais são então as principais funções fisiológicas do hormônio do crescimento? A principal função foi a que eu escrevi anteriormente, a função de síntese proteica. Então, ela aumenta muito as proteínas disponíveis para as células, o que leva então ao crescimento da célula. No caso da criança, é um crescimento tanto em altura, né? No caso do ser humano adulto, é o crescimento do tamanho do músculo. Então, gera uma hipertrofia. Além disso, além de aumentar a síntese proteica e gerar, então, o crescimento do músculo, esse hormônio do crescimento
ele também vai ser uma fonte maior de energia. Ele vai aumentar a quantidade de mitocôndrias disponíveis na célula. Essa mitocôndria vai gerar mais energia para o músculo contrair. Só que nem tudo aqui é um mar de rosas, né? Então, como o hormônio do crescimento, ele vai liberar a glicose pelo fígado e vai, então, quebrar a gordura também e liberar essa gordura no sangue, o hormônio do crescimento ele tem um efeito diabetogênico. Então, de maneira prolongada, o nível glicêmico vai ficar alto, de maneira constante. E isso, então, vai ter um sinal tipo diabetes, né? E no paciente diabético, né, a gente sabe que nós temos o efeito cetogênico. E esse efeito cetogênico do GH é por conta da quebra de lipídios. Os lipídios vão produzir, entre outras coisas, acetil-CoA. E a acetil-CoA em excesso vai gerar os corpos cetônicos, que geram, então, o efeito cetogênico, né? E esse efeito cetogênico ele é prejudicial, principalmente para o próprio fígado. Então, esse efeito prolongado vai gerar, então, um prejuízo hepático. Vai gerar o que nós chamamos de gordura no fígado. Ou o termo correto é esteatose hepática. Bom, isso tudo que eu falei é importante porque, então, como eu expliquei anteriormente, o GH ele é muito usado, o conceito, né, de GH, o jejum intermitente que está em voga. Só que quando nós tivermos alteração no GH, não é benéfico. Alteração nem para cima nem para baixo é benéfico. Nesse sentido, a alteração para baixo do GH durante o desenvolvimento infantil. Nós vamos ter um quadro de nanismo. Então, o nanismo é uma deficiência generalizada na hipófise anterior, consequentemente uma deficiência generalizada na produção do hormônio do crescimento, levando a um desenvolvimento reduzido de todas as partes físicas do corpo, não só o tamanho, tá? Tamanho e estatura, mas a cabeça fica menor, a mão fica menor, tudo vai ficar com o desenvolvimento comprometido. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa com nanismo. Aí, se você for olhar, essa pessoa tem uma aparência diferente do anão, porque o anão já é uma característica genética. A pessoa nasce com deficiência nos certos genes. O anão, você pode reparar que o tamanho do braço dele é diferente. A face é diferente. A pessoa com nanismo por deficiência de GH tem outra característica específica. E essa pessoa com nanismo por deficiência em GH tem como tratar. Então, é identificado logo quando a pessoa nasce, ou logo após o nascimento, um desenvolvimento prejudicado. A pessoa tem que ter, sei lá, 1 ano e tem a aparência física de um bebê de 5 meses. Então, já sabe se a criança tem um prejuízo no seu desenvolvimento. Aí faz a investigação do hormônio, por meio do exame de sangue, e usa durante a primeira infância o hormônio do crescimento. A pessoa vai ter uma estatura normal, igual a pessoa que não tem problema? Não. Mas ela vai conseguir se desenvolver melhor. Ela vai conseguir ser uma pessoa só considerada pequena, em vez de considerada anã. Então, o nanismo é a redução de GH na primeira infância. A pessoa nasce com essa deficiência. Outra situação que nós temos é o gigantismo, que é outro rapaz aqui. Se não me engano, esse rapaz era chinês. Então, o gigantismo é quando nós temos um aumento grande, pronunciado, na produção do hormônio do crescimento durante a primeira infância. Então, as células produtoras de GH ficam excessivamente ativas. A pessoa vai ser grande. Só que além da pessoa ser grande, ela vai ter hiperglicemia e vai ter uma degeneração das células pancreáticas, das ilhotas de Langerhans. Então, o gigantismo ele vai ter um prejuízo metabólico. Ele pode vir a ser um paciente diabético de maneira precoce.
porque o próprio GH eleva a glicemia. O paciente, por si só, não precisa nem comer nada com carboidrato. A glicemia dele vai ser alta. E essa glicemia alta degrada as células pancreáticas, a pessoa não produz mais insulina e o paciente vira um paciente diabético. E nós temos aqui a outra situação. Essa imagem do lado aqui, nós temos o exemplo de uma mulher, eu acredito, né, com acromegalia. Acromegalia é quando o GH aumenta na fase adulta, possivelmente por conta de um tumor. Então, um tumor na hipófise pode levar à produção excessiva de GH na fase adulta, e isso vai gerar, então, um quadro de acromegalia. Acromegalia, acro é de grande, megalia extremidades. Então, aumenta muito as extremidades da mão, com os dedos maiores e mais grossos, e do pé. Esse pé aqui fica um pé muito grande, por exemplo, 45, 44, né? Meio que de uma hora para outra a pessoa aumenta o número do tamanho do pé dela. E os ossos também são mais espessos. Outra característica da acromegalia é a espessura dos ossos da face, da mandíbula, maxilar e os ossos aqui da face, todos ficam mais espessados, né? Dando essa característica de acromegalia. Isso é importante nós enfatizarmos porque muitas pessoas então acabam usando o GH como anabolizantes. Então, para você que quer ser meio bombadinho ou conhece alguém que quer ser bombadinho, é importante enfatizar que o GH, então ele é muito usado como anabolizante, só que isso gera um perigo enorme. Os esteroides, né, que são usados como anabolizantes, geram uma série de efeitos colaterais. Vão gerar aqueles efeitos benéficos lá, de aumentar a síntese proteica, reduzir lipídio. Vai, mas em contrapartida, gera uma série de efeitos que não compensam o seu uso como anabolizantes. Aí nós temos aqui o exemplo de pessoa pública, né, que é aquele Netinho, cantava uma música muito antiga, né, canta música de axé, e esse cantor teve uma alteração no fígado pelo uso excessivo de anabolizantes. Então, ele usou um coquetel de substâncias, entre essas substâncias tinha lá o GH, e isso gerou, então, problemas hepáticos, que ele ficou na UTI durante meses e meses. E se você olhar, por exemplo, a primeira foto e a segunda, qual que é melhor você ter, né? A melhor que você ter é a condição saudável de vida, sem ficar acamado, sem usar o GH e sem usar qualquer outro tipo de anabolizante. Então, o uso de anabolizantes, como por exemplo o GH, eu inclusive tinha uma aluna minha que usou o GH por um tempo, por própria recomendação médica. E o Netinho, ele falou em uma reportagem que esse uso de anabolizantes esteroidais foi recomendação médica também. Então, os médicos que são da parte da estética, né, eles só veem o benefício, né, não veem o prejuízo. Então, é muito perigoso usar o GH para aumento de massa muscular. Quer aumentar a massa muscular, quer aumentar a GH? Faça jejum intermitente, então. É muito mais saudável do que usar uma substância perigosa como o hormônio do crescimento. Bom, então nós falamos já sobre o hormônio do crescimento, hormônio adrenocorticotrófico, né? Ocitocina, ADH. Continuando sobre os hormônios hipofisários, o próximo hormônio é a prolactina, que está como prolactine porque está em inglês, tá? Então, a prolactina é um hormônio produzido pela hipófise, mediante a ação hipotalâmica do hormônio PRH. Escrevi errado. O hormônio PRH é o hormônio, então, liberador de prolactina. Tem problemas hoje. Então, o hormônio PRH, produzido pelo hipotálamo, atua na hipófise, estimulando a produção de prolactina. A prolactina, por sua vez, vai atuar na glândula mamária, estimulando a produção do leite e estimulando a lactação, a amamentação. Então, a principal função da prolactina é essa, né? Produção do leite. E essa produção do leite ela é estimulada principalmente pelo contato físico da criança na mama da mãe. As próprias sucção, a massagem que o feto recém-nascido faz na mama, essa massagem estimula então o hipotálamo
estimula o hipotálamo a produzir mais prolactina. Então, o contato da mãe é importantíssimo, tá? Esse olho no olho, tanto para liberar a ocitocina, que eu expliquei anteriormente, quanto para liberar a prolactina. Então, para as mães que não amamentam, o recomendado aí é que ela faça a massagem com frequência, e essa massagem ela estimula o hipotálamo a produzir prolactina, ok? A principal função dela é essa. Só que em algumas situações a pessoa pode ter um quadro chamado de hiperprolactinemia, que é um aumento de prolactina, né? Esse hiperprolactinemia é uma situação patológica, uma situação que pode acontecer em diferentes ocasiões. A mais comum de acontecer é o uso de medicamentos. Então, nós temos aí vários medicamentos hoje disponíveis no mercado que possuem como efeito secundário, efeito indesejado, efeito adverso, efeito colateral, a esse aumento na produção da prolactina. Nós temos a hiperprolactinemia. Então, por exemplo, alguns medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, medicamento para enjoo, a pressão alta, medicamentos anticoncepcionais, tudo são medicamentos que atuam, então, aumentando a prolactina. Então, nós temos antidepressivos, muito antidepressivo causa isso. Nós temos antihipertensivos, anticonvulsivantes, entre outros. Bom, além disso, nós também temos situações em que a prolactina pode estar alta e nós podemos ter outras enfermidades, como, por exemplo, hipotiroidismo, paciente renal crônico, ele também pode ter, pacientes com lúpus também pode ter esse nível excessivo de prolactina. Fatores corporais que elevam a prolactina, principalmente, é a falta de sono. Então, quando a pessoa dorme pouco, isso pode levar a um aumento na produção de prolactina. Outra situação que pode levar ao aumento da prolactina é a manipulação das mamas e o exercício físico também, associado ao estresse, aumentam a produção de prolactina. Só que assim, pelo que eu conheço, esses fatores corporais não chegam a aumentar tanto assim que a pessoa vai conseguir produzir o próprio leite, tá? Então, a manipulação das mamas, o exercício, falta de sono, aumenta a prolactina, mas não a quantidade suficiente para a pessoa produzir leite, entendeu? Já alguns medicamentos acontece. E o que é mais, assim, comum da pessoa ter hiperprolactinemia mais grave, que tem que ser tratada, é o caso de tumores benignos mesmo. Quando a própria glândula hipófise, ela causa um tumor e ela aumenta de tamanho, essa produção hipofisária, o tumor na hipófise, gera então um quadro de hiperprolactinemia. Nesse caso é um quadro bastante grave. A prolactina em excesso, ela pode causar, por exemplo, infertilidade. Ela pode causar impotência, diminuição da libido, porque ela também está relacionada à ovulação, ciclo sexual. Então, a quantidade excessiva de prolactina, principalmente durante os tumores benignos ou até alguns medicamentos aí, são as duas situações mais graves. Pode então prejudicar a infertilidade, o ciclo menstrual. Então também é um hormônio que tem que ser verificado com certa frequência, tanto em homens quanto em mulheres, principalmente se é relacionado à diminuição da libido, da atividade sexual, etc. Se for um tumor benigno, tem que ir lá retirar o tumor, tá? Se possível for. Bom, o próximo hormônio que eu vou falar agora, ele tem a ver agora com os hormônios da tireoide. Então, nós vamos começar a falar sobre os hormônios tireoidianos. Só que para o vídeo não ficar muito pesado, eu vou parar esse vídeo aqui e vou continuar no próximo vídeo.